Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, boa noite a todos, a todas. Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, nossos amigos, benfeitores espirituais, o anjo de guarda de cada um de nós aqui presente, estão permanentemente emanando luzes, nos intuindo, nos abençoando e nos iluminando. Nós, porém, encarnados e desencarnados, é que precisamos nos sintonizar com essas forças vivas do amor que não cansa de nos mandar luz, de nos intuir, de nos auxiliar. Que nesta noite, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos sintonizar com a luz, possamos nos sintonizar com Jesus, para que possamos receber o que aqui nós viemos buscar. O tema da noite, para nossa reflexão, consta das bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, narradas no livro de Mateus, capítulo 5, versículos seguintes. Consta também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. E nessa afirmativa de Jesus, não tem como desassociar a outra, que ele diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas afirmativas nos remetem a uma pergunta, creio eu, recorrente em toda a humanidade, em todas as épocas e inclusive nos dias atuais. Por que sofremos? Por que sofremos? Existe resposta recorrente, principalmente no meio espírita. Sofremos por causa das nossas escolhas, sofremos por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. Essa resposta, ela está correta quando nós olhamos num ponto de vista objetivo da pergunta. Ela está corretíssima. Mas é necessário que nós alarguemos um pouco a nossa percepção e a nossa compreensão, principalmente analisando a natureza do planeta em que nós vivemos. A natureza dos seres que habitam esse planeta. A nossa própria natureza. A nossa condição evolutiva. Em analisando assim a natureza do nosso globo, nós vamos compreender que as dores e as aflições, tal qual nós as compreendemos, as dores e as aflições, tal qual nós as sentimos, todos nós, indistintamente, passamos e ainda passaremos pelo crivo das dores, das aflições, dos sofrimentos. Pode surgir uma pergunta, mas e se eu estiver fazendo boas escolhas em minha vida? Se eu estiver fazendo um bom uso do meu livre-arbítrio, mesmo assim eu passarei pelo crivo das dores, das aflições e dos sofrimentos? A resposta é simples, é Jesus. Jesus, sem dúvida, fez boas escolhas. Jesus, sem dúvida, fez o bom uso do seu livre-arbítrio. No entanto, as aflições e as dores que nós conhecemos nesse mundo, no exercício da jornada do Cristo, de frente com os instrumentos que nos conduz à perfeição, à aquisição das virtudes, ele passou por todas as aflições, sofrimentos, terminou com o que nós já conhecemos muito, com a grande testemunha do perdão que foi no Calvário. Ele não tinha nada a expiar, não tinha nada a provar a ninguém. No entanto, ele estava encarnado em um planeta imperfeito, em um planeta de provas e de expiação. E todos nós que habitamos mundos semelhantes à Terra, seja ele no período primitivo, seja ele no período de provas e expiação, estamos sujeitos
as dores e as aflições. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec procura para os espíritos qual é o objetivo da encarnação. Os espíritos respondem para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de torná-los perfeitos. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de torná-los perfeitos. E aí surge outra pergunta: o que é a perfeição? O que é a perfeição? A perfeição é a soma de todas as virtudes. A perfeição é a soma de todas as virtudes. Se nos faltar uma só virtude, ainda não estaremos perfeitos. E meus irmãos, virtude ou virtudes não são dádivas divinas. Deus não nos dá a virtude. Jesus não nos dá a virtude. Os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, a casa espírita, não nos dá a virtude. Virtude é uma conquista individual de cada um de nós. Virtude é uma conquista individual de cada um de nós. E mais, virtude não se adquire no campo das teorias. Se assim fosse, não haveria nem sequer a necessidade da encarnação, e muito menos da reencarnação. Bastasse que, como espíritos, estudássemos as diretrizes das virtudes e disséssemos: não, nós já sabemos o que é o perdão, o que é a indulgência, o que é a paciência, o que é a compreensão, estávamos ok. Não. Virtudes não se adquirem no campo das teorias. E mais, é necessário que nós mergulhemos na carne para viver os instrumentos que nos conduz a cada virtude. Imagine que se virtude fosse adquirida no campo da teoria, Jesus não precisava encarnar, e mesmo encarnado não precisava viver tantas aflições ao nosso entender, tantas dores à nossa compreensão. Mas Jesus, ele não veio aqui para fazer outra coisa senão nos ensinar como adquirir as virtudes necessárias ao nosso crescimento. E ainda, na mesma resposta da pergunta de número 132, em que o Kardec procura qual é o objetivo da encarnação, que os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Eles dizem aqui mais: para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, nós espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Não disse algumas. Todas as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, meus irmãos, todas as dificuldades, todas as aflições, todas as provas necessárias à nossa evolução, para que possamos um dia nos tornarmos seres perfeitos. E aí, com essa resposta, com essa afirmação aqui, a gente pode até pensar: então é por isso que eu sofro, é por isso que a minha vizinha sofre, a minha família sofre, é para adquirir essas virtudes, é uma provação, por isso é que eu estou sofrendo. Não nos enganemos, meus irmãos, a Terra não é mais primitiva e a Terra já está saindo do seu período de prova e expiação. A Terra já entrou no período de regeneração. A maior causa das nossas dores e aflições na atual condição da Terra, 99,9%, as nossas aflições, as nossas dores, são de origem dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas falhas, de outras existências aí seculares, que vêm sendo
pago e resgatado as suaves prestações de erros e equívocos dantanhos que cometemos e também dessa atual existência. E também da atual existência. Mas não devemos desanimar, porque toda expiação é também uma provação. Mas nem toda provação é uma expiação. Toda expiação é uma provação, mas nem toda provação é uma expiação. E quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, e aí vem aqui, e nós dissemos que as dores e os sofrimentos, as aflições, todos nós indistintamente passaremos pelo crivo das dores, das aflições. Porque Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos? Por que ele não disse que todos são bem-aventurados, já que todos passam pelo crivo das dores? Todos passam pelo crivo das aflições, dos sofrimentos? É porque ele disse para aqueles que sabem sofrer. E aí alguém pode dizer: mas Giovanni, eu não quero aprender a sofrer, eu quero aprender a ser feliz. Mas aí está a inteligência divina. Saber sofrer é saber amenizar a dor. Saber sofrer é saber ser relativamente feliz em um mundo de dores, em um mundo de provas, em um mundo de expiação. Veja que as nossas escolhas influenciam na nossa condição de aflição, de dores e de sofrimento. Imagine a mágoa. A mágoa. Um irmão de jornada levanta uma calúnia contra a nossa moral e nós chegamos e ficamos sabendo, alguém chega e diz: olha, o irmão disse isso de você. Ao receber aquela informação que fere a nossa moral, aquilo é como um espinho cravado no peito, e nós ficamos lamentando: mas por que falou isso de mim? Por que pensou? Eu não sou assim. E diz que é espírita, como é que fala isso de mim? A hora que eu chego em casa, o primeiro familiar que nós encontramos, nós lamentamos e falamos: eu não esperava isso do irmão ou da irmã. Dormimos pensando, levantamos imaginando: por que falou isso? Ele não tinha o direito, eu não sou assim. E essa feridinha vai transformando em mágoa. Essa mágoa vai transformando em ódio. Esse ódio vai transformando em obsessão de encarnado para encarnado. Essa obsessão de encarnado para encarnado vai abrindo vazão para os nossos irmãos desencarnados que se comprazem do mal. Está instalado o desequilíbrio mental, espiritual, o desequilíbrio odioso, a sede de vingança, que pode durar uma existência, dias, meses, uma existência e até outras existências futuras. Por que isso aconteceu? Foi por causa das nossas escolhas. Nós tínhamos outra escolha, o exercício do perdão. Nós poderíamos ter recorrido à prece, à oração, e compreender que aquele irmão que falou mal de nós, por um motivo ou outro, estava num ponto de vista em que ele te viu daquela forma. E recorrendo à prece, recorrendo a Deus, recorrendo à oração, recebemos o auxílio divino, recebemos a consolação, e aí sim nós estamos sendo bem-aventurados nos desafios do dia a dia, nos desafios da nossa busca pela virtude, porque, como já dissemos, virtude não é entregue em nossas mãos. Virtude, nós pedimos a Deus, às vezes, sem saber, inocentemente, e esperando que ela caia em nossas mãos. Em um tempo não tão distante, já no tempo moderno, uma mãe de família com 3 filhos, um de 1 ano, um de 3, outro de 5, o marido, trabalhador, bebia um pouco exagerado. Essa mãe de família, na sua rotina de dona de casa,
estava fazendo uma bela manhã, fazendo o café da manhã bem cedinho. Ela tinha amanhecido estressada naquele dia. E ela preparando o café da manhã, de repente ela deixa a mesa, entra para o quarto, tranca a porta, dobra os joelhos no chão e desenvolve um diálogo com Jesus e com Deus. Mais ou menos assim: Jesus, o Senhor disse que tudo que pedisse em seu nome o Senhor daria. E eu quero te pedir que me dê paciência, pelo amor de Deus. Eu não suporto essa casa, esses meninos, esse marido. Deus, o Senhor que é infinitamente bom, me dê paciência, pelo amor de Deus. E ela desenvolveu esse diálogo suplicando a Deus e a Jesus que desse a ela paciência. Ela encerrou sua súplica com um Pai Nosso, uma Ave Maria, e sai do quarto. Antes de ela chegar na cozinha, a campainha toca. E ela já pensou: quem perturba uma hora dessa da manhã? Corre para abrir a porta. Quando abre, ela vê a irmã dela toda esbaforida, com o cabelo por pentear, sem maquiagem. Ela pensa: o céu caiu e a terra está afundando. E a irmã então informa a ela que o seu cunhado havia sofrido um acidente em uma cidade a 400 quilômetros dali, e que ela estava lá para que ela ficasse com seus filhos e arrumasse todo o dinheiro que tivesse, porque ela tinha que ir acompanhar o marido que estava na UTI. E ela, mais que depressa, corre à mesa, informa o marido dá o dinheiro que tem, e ela coloca os 5 filhos da irmã para dentro. Tinha um de colo, um de 2, um de 3, um de 4, um de 5 anos, a escadinha. Ela coloca os anjinhos para dentro da irmã, os sobrinhos. 2 meses depois, a irmã retorna. O marido já estava melhor, deixa o marido em casa, vai, busca as crianças, informa a irmã da situação e agradece e vai embora. Passado uma semana, ela está na sua rotina, pela manhã, na mesa do café, ela, daquele estado, ela corre no quarto, tranca a porta, bate os joelhos no chão e desenvolve novamente um diálogo com Deus e com Jesus. Ela dizendo o seguinte: Jesus, eu quero te agradecer, o Senhor ter ajudado a minha irmã, ajudado o meu cunhado a melhorar de saúde e ter retornado. Agradeço a Deus, agradeço a Ti, Senhor, porque eu já não suportava mais os meus sobrinhos, eu não suportava mais aqueles meninos. A minha casa hoje está em paz, a minha casa hoje está uma maravilha, a minha vida hoje é só felicidade. Percebe, meus irmãos, que ela buscava a virtude da paciência. E se a paciência, se o instrumento da paciência não viesse pela irmã, pela aprovação da irmã, viria por outro meio. Mas o instrumento chegaria. Deus, o planeta Terra, Deus equipou o planeta Terra dos instrumentos necessários ao nosso crescimento. O planeta Terra está equipado desses instrumentos necessários ao nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Porque éramos espíritos criados simples e ignorantes, com a nossa missão de um dia nos tornarmos perfeitos. E por isso nós passamos pelo crivo das dores e dos sofrimentos. Quando nós buscamos na retina da memória ou assistimos o filme da Paixão e Morte de Cristo, principalmente quando assistimos aquele feito por Mel Gibson, e a gente vê Jesus ali na cruz, muito impactante, os pregos em sua mão, a coroa fazendo sangrar sua face, nós sentimos a agonia de Jesus, as dores que ele está sentindo, esquecemos que ali está um espírito crístico, que transformou água em vinho, que multiplicou pães, que multiplicou peixes, que devolveu a vista ao que não enxergava, que pegou a orelha daquele soldado que Pedro cortou e recolocou no lugar. Mas nós, na nossa visão de dor e de aflição, na nossa visão de sofrimento, nós então enxergamos em Jesus ali
profunda dor, profunda aflição. Mas Jesus não manifestou dor nem aflição. Ele manifestou piedade. Ele manifestou ali amor superlativo. Ele nos ensinou a perdoar. E agora eu vou fazer uma pergunta e não precisa responder. Tem como perdoar aquele que não nos ofendeu? Não, porque não nos ofendeu. Tem como nós perdoarmos aquele ente querido que não agiu com ingratidão conosco? Não. Tem como perdoar aquele que não aniquilou nossos sonhos, nossos ideais, não nos feriu de morte? Não. Não tem como, porque ninguém agiu dessa forma. Por que pedir a Deus que perdoa à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? É por causa do exercício do perdão. Por isso nós estamos num planeta de prova e expiação. Porque para adquirir a virtude do perdão, meus irmãos, somente diante da ofensa. Não tem como adquirir a virtude do perdão se não houver, se não estarmos em um mundo onde a incompreensão, onde as dores, onde o egoísmo, onde o orgulho, onde a vaidade, onde o preconceito, essa arte de julgar o outro antecipadamente, o preconceito, essa arte de nos acharmos melhores do que a outrem. É nesse mundo que nós encontramos os instrumentos para adquirir a virtude do perdão. E somente diante desses instrumentos é que nós conseguimos galgar os degraus evolutivos. E foi aí que Jesus estava nos ensinando quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aflitos, é porque ele estava nos dizendo que precisávamos saber viver neste mundo de incompreensão, exercitar a nossa arte de perdoar, exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa passar por cima desses sentimentos negativos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inveja. São sentimentos rasteiros que nos impedem de crescer e nos fazem sofrer. Jesus costumava reunir com seus discípulos na casa de Simão Pedro para estudar as escrituras da época e a implantação da Boa Nova trazida por ele. Foi, meus irmãos, a implantação do culto no lar trazida por Jesus. A historinha que eu vou interpretar e falar para vocês, ela consta nesse livro, Jesus no Lar. Contada por Jesus, intitulada de Conquistadores de Homens, a lição de número 12. Na casa de Pedro, falava-se sobre a fidelidade com relação às Escrituras, com relação à Boa Nova trazida por Jesus. Quando Jesus, sorridente, tomou a palavra, abre aspas, e contou a seguinte história. Numa cidade por nome de Nínive, chegou um homem muito devoto a Deus. Esse homem era tão devoto a Deus que todos da redondeza da região o reverenciavam. Ele era uma sumidade de exemplo, de respeito às leis divinas, a tal ponto, conta Jesus, que os anjos e os arcanjos intercederam por ele junto ao Criador, dizendo ao Criador que aquele homem não precisava mais ficar na terra, nesse planeta das sombras, que Deus o levasse para o mundo celeste, pois ele não merecia mais ficar aqui, ele era uma sumidade de virtude. E Deus, evidentemente, ouviu
e disse: tudo bem, eu vou enviar 4 conquistadores de homens para testar a sua virtude, a sua fé. E ele enviou a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Cada um veio a seu tempo. E nesses casos, como sempre, veio primeiro a necessidade. Esse homem, então, renasce em uma existência muito pobre. Faltava tudo, até mesmo a saúde do próprio corpo. E ele, então, diante de tanta pobreza, de tanta necessidade, ele percebeu a oportunidade que ele tinha de aproximar-se da fé, da esperança, de ter empatia com as necessidades do seu semelhante, de aproximar-se de Deus. E esse homem, então, venceu a prova da necessidade. Veio a segunda prova, o segundo conquistador, o dinheiro. E esse homem, então, nasce em uma família riquíssima, em um berço dourado, e logo que ele compreende o valor do dinheiro, esse homem, então, percebe que com o dinheiro ele podia matar a fome de muitos que não tinham o que comer, ele podia ajudar várias instituições de caridade, ele podia agasalhar quem tinha frio, e esse homem, então, utilizou o dinheiro em prol do semelhante daquele que nada tinha. E ele venceu a prova do dinheiro. Veio o terceiro conquistador, o poder. Esse homem, então, renasce em uma família ligada à política, ligada ao poder. E logo que ele compreende o poder que ele tinha em suas mãos, ele compreendeu que seus governados poderia ele, com o poder que ele tinha, trazer o desenvolvimento, promover políticas públicas de educação, de saúde, atender às reais demandas daquela região e daquele povo. E ele, então, venceu também a prova do poder. Chegou, porém, meus irmãos, o quarto conquistador, a cólera. Eu até estava olhando no dicionário, a cólera, traduzida pelo nosso dicionário, significa raiva, fúria, comportamento feroz e similares. Esse homem, então, nasce em uma família totalmente aversa aos valores morais. E ele foi tocado, provocado por um servo naquilo que ele mais prezava, naquilo que ele mais valorizava, que era a sua conduta moral. E ele, então, se viu diante da fúria, da raiva, esbravejou, brigou, xingou os da própria família, inclusive o servo que havia o contrariado. Só dias depois é que ele restaurou o seu equilíbrio, mas já era tarde. Já era tarde. O quarto conquistador de homens já havia retornado ao pai. Quando, porém, a cólera já havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo, na experiência purificadora, para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral, todos calados, ninguém falava nada. Cristo sorridente continua. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se aos céus ou à perfeição, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras
A maioria dos crentes perdem a boa posição, ou seja, a maioria de nós perde a boa posição, que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o despreendimento dos objetos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. E Jesus percorre o olhar no salão, todos, silêncio, ninguém disse nada, e como ninguém nada disse, Jesus deu a reunião por encerrada. Muita luz, meus irmãos, muita paz e muito obrigado.